Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós te agradecemos, Pai, por teu Senhor Deus presente. Deus cuida de nós, de cada detalhe das vidas. Te agradecemos pela vida, pela saúde e principalmente pela salvação de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz, Jesus, em nosso favor, não porque merecíamos, mas por tua graça em Deus, porque Jesus morreu no lugar para dar a nova vida, a oportunidade, uma esperança, uma oportunidade de Pai, fale os nossos corações, né? Que o teu Espírito esteja produzindo, Pai, a CPD, que o Senhor esteja falando às nossas mentes, aos nossos corações e trazendo refrigério, trazendo esperança, trazendo realmente a paz que só vem do Senhor. Pai, muito obrigado. No teu nome que oramos, muito agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito bom dia. É com grande alegria que a gente, mais uma vez, amanhã, vai falar um pouco da palavra de Deus, vai conversar. O texto que foi proposto essa manhã é o texto de João 10, que fala sobre o bom pastor. E esse ano, um ano atípico, um ano que está findando, esse texto vem para concluir ainda mais essa construção que a gente tem cuidado de Deus, da proteção dele, porque foi um ano muito cheio de incertezas, muitas dificuldades que a gente não sabia realmente, todos os nossos planos que a gente fez lá em dezembro, muitos deles não saíram conforme muitos planos que a gente tinha colocado naquela lista, talvez nenhum saiu conforme, e principalmente o medo, o temor de pegar essa doença, de ter algum querido pecado ou ceifado a vida. E se não fosse a proteção divina, se não fosse o cuidado desse bom pastor, realmente a gente não poderia estar com essa esperança, estar vivo, estar tranquilo, porque nós somos humanos. A humanidade, na nossa pequenez, se a gente não tiver essa confiança que Deus comprou para realmente ter o cuidado por um bom pastor, com certeza sofre, desce, fica cada vez mais perdido. Então, é muito bom lendo esse texto, sabendo que Deus cuida desde o início. Desde o início das nossas vidas, Deus sabia, já tinha um plano. E é maravilhoso ter essa plenificação, que Ele continuará cuidando de nós até nós realmente estarmos com Ele na eternidade. É com grande alegria que a gente começa essa palavra, esse ler ali o capítulo 10 de João, aonde fala, tem relatos desse bom pastor, o que realmente isso significa para nós, quais os cuidados que o celular, não estou entendendo por que não. Oh? Vou pôr o fone aqui, senão não vou ouvir nada. Oi? Estão me escutando? Bom, obrigado, Margarete, pelo teu joinha. O versículo-chave desse EBD de hoje é o versículo 11, que fala: Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. No capítulo 10, vou ler o versículo primeiro ali, que fala: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. O primeiro tópico ali da revista fala sobre seguido por suas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. E esse versículo 1 ali fala, quando Jesus está falando em verdade vos digo, como se fosse ele reiterando algo muito importante, algo realmente que a gente tem que prestar muita atenção, não que ele tenha que provar
que ele é verdadeiro, porque a própria palavra de Deus fala que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, ele não precisa provar para ninguém. De fato, aquilo que ele está falando, aquilo é a verdade. Não, ele está realmente dando uma ênfase que a gente tem que prestar atenção justamente nesse trecho que fala em verdade digo, quem não o curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão salteador. Aqui Jesus está falando nesse trecho, você tem que olhar os capítulos anteriores de João, Jesus vem falando, João vem falando sobre os falsos profetas, sobre os falsos pregadores, sobre os falsos, realmente, aqueles falsos impostores que levam de uma maneira muito errônea a palavra de Deus, que levam realmente o povo dele, que tinham levado o povo dele a caminhos perversos, a caminhos tortos. E Jesus aqui dá uma ênfase que nós realmente temos que cuidar das pessoas, como ele é o bom pastor, e aqui se a gente está falando sobre pastor, sobre ovelha, a gente tem que realmente ir lá na história, tem que voltar um pouco atrás e ver o significado disso. Porque as ovelhas, elas viviam num curral, e esses currais eram em maneira retangular ou quadrado, os muros eram baixos, eram pequenos, só que eles tinham uma porta principal. E nessa porta havia um porteiro e só quem era permitido entrar nesse curral era o pastor. E por onde os ladrões vinham? Os ladrões vinham pelos espaços ao redor desses muros pequenos que davam para eles pularem. Então, durante a noite, os ladrões, quando eles queriam assaltar, eles não entravam pela porta, eles entravam realmente por essas muretas. E isso nos leva realmente, quando Jesus fala aqui, nesse capítulo 10, do versículo 1, que quem não entra pela porta principal, quem não entra realmente pela entrada principal, quando o porteiro libera, é alguém que realmente quer ceifar na vida, são os ladrões e os salteadores. Isso é uma ênfase falando diretamente daquelas pessoas que a gente levar para o nosso dia hoje, os falsos profetas, aqueles que realmente pregam um evangelho muito errôneo, simplesmente pelo fato de querer suas igrejas cheias, de querer realmente que as pessoas entrem naquela igreja ou por algo para encher o seu ego ou para satisfazer os seus desejos. E não muito distante, não muito diferente de nós hoje, naquele momento, um falsos profetas. Nos capítulos anteriores de João, a gente tem, até ali no capítulo 9, onde o seu Valdemar também falou sobre a EBD, a gente vê relatos sobre essas pessoas. E esse versículo 1 é a chave desse capítulo, que é uma advertência de Jesus falando a nós como sendo as ovelhas, porque há várias interpretações de quem é o pastor, de quem é o porteiro, de quem é a ovelha. Mas nós cremos que realmente as ovelhas é o povo de Deus, aqueles que foram realmente salvos, foram resgatados pelo sangue de Deus. Você vai ver aquela vizinha polarinha pra lá, pô? Vai, não vai. Alô, alguém quer falar alguma coisa? Seguindo, então. Nós, como sendo essas ovelhas, a gente pode ver profundamente o cuidado de Deus, porque no trecho, a Bíblia nos relata que quem entra pela porta é somente um pastor. É o pastor que cuida das ovelhas, é o pastor realmente que alimenta as ovelhas, é o pastor que defende as ovelhas com unhas e dentes, capaz de até morrer pelas ovelhas. Quando a gente entende isso, a gente tem uma esperança e a gente pode confiar plenamente que Jesus já fez tudo por nós, ele pagou um alto preço por nós, e que, apesar desse ano cheio de dores, cheio de sofrimento, a gente pode se apegar que Jesus é o bom pastor das nossas almas, que virão ladrões, que virão salteadores, virão doenças, virão enfermidades, mas Jesus cuidará de nós. Jesus é aquele que nos protege acima das coisas e foi capaz de morrer pelos nossos pecados, para nos dar uma nova vida, para nos dar salvação.
Então, quando eu vejo que a gente está cuidado nesse curral, a gente está protegido nesse curral, e Jesus, sendo o bom pastor, ele cuida das nossas almas. Mas também é um alerta, realmente, nesse versículo 1, que aquele que entra por essas pedras, por esses espaços, essa mureta, a gente não está totalmente protegido, que a qualquer momento alguém pode realmente nos levar para uma doutrina. Então, alerta, esse versículo 1 é um alerta para nós, como cristãos, saber de quem realmente, quem é o nosso pastor, a gente reconhece a voz dele, a gente tem a proteção dele, mas também entender que ao nosso derredor tem um leão que anda rugindo, sempre querendo nos devorar, nos tragar. Então, as ovelhas representam discípulos verdadeiros do reino, o qual, quando este evangelho foi escrito, era reputado como igreja. O bom pastor é Cristo, e a porta também é ele, porquanto ambos os símbolos são aplicáveis a ele. O fato de entrar pela porta simboliza o seu amoroso ministério na igreja. Sabe que Jesus sempre foi completamente amoroso conosco. E eu não tive a oportunidade, até o pastor Rafael já falou sobre isso, que lá em Bento, se eu não me engano, tem uma fazenda que trata a questão das ovelhas, como as necessidades do pastor. E quando a gente olha para uma ovelha, vê um animal tão frágil, tão fraco, tão realmente dependente do seu pastor. Isso é incrível, porque se a gente realmente sendo totalmente dependentes desse pastor, e quando a gente leva isso para as nossas vidas, que a gente vê muitos crentes em nós mesmos, muitas vezes queremos ser independentes, só que a gente sabe que isso é uma vida que nos leva ao fracasso, é uma vida realmente que nos leva a total sofrimento, a total realmente tristeza ao longo do caminho. Porque Jesus, o tempo todo, ele cuida, ele nos pega pela mão direita, ele nos leva. E como a própria palavra de Deus fala, ele nos leva a pastos verdejantes. É isso que ele quer fazer. O mais interessante aqui do capítulo 10 de João é que Jesus não é só um bom pastor, ele cuida sim de nós, mas ele nos leva também para fora. Se a gente continuar lendo ali o versículo 2, fala: porém, o que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Esse é o mais interessante, que Jesus ele não quer simplesmente cuidar das nossas vidas ali no aprisco, ali no curral, ali nas nossas igrejas. Não basta sermos crentes simplesmente em quatro paredes. A gente tem que ser crente sim, ali na igreja, porque a palavra de Deus fala que é realmente interessante a gente congregar. E se a gente levar novamente, fazer um retrospecto do ano de 2020, esse ano, praticamente, a gente está sendo igreja fora da igreja. Está sendo igreja aqui através do Skype, está sendo igreja através do WhatsApp, está sendo igreja através das nossas casas, coisa que nunca aconteceu. Eu não sou tão velho assim, eu sou novo ainda, estou na flor da idade, mas eu nunca tinha passado por isso. Eu acredito que na nossa geração, talvez ninguém. E a gente está tendo uma oportunidade de ser igreja de uma maneira completamente diferente, de uma maneira totalmente renovada. E com certeza isso não fugiu do plano de Deus. Isso é propósito de Deus também. Muitas pessoas são convertidas nessa nova metodologia de Deus para o crescimento da igreja. Então, a igreja continua crescendo, a igreja continua expandindo de uma maneira totalmente diferente. E alguns podem até levantar as mãos e perguntar onde está Deus em tudo isso. Mas Deus continua ali, Jesus continua, pastor. Porque aqui, como a gente vê nesse trecho bíblico, a gente vê que Jesus, o bom pastor, ele não só cuida das ovelhas, ali no aprisco, ali no curral, ele não só cuida ali das ovelhas, dos salteadores, dos ladrões, não. Ele também conduz essas ovelhas para fora, a pastos verdejantes, a uma vida plena, a uma vida de satisfação, a uma vida realmente de tranquilidade com ele. Porque de nada adianta as ovelhas estarem só ali no curral, protegidas, se aonde tem pasto, para elas se alimentarem fora.
onde tem comida para elas se alimentarem é fora, fica fora da aprisco. Mas se a gente sair desse curral, se a gente sair realmente, se as ovelhas saírem desse curral sem pastor, desprotegidas, ela com certeza vão correr, irão sofrer penalidades, porque ali fora tem ladrões, tem lobos, tem animais, tem muitas pessoas que com certeza farão muito mal às ovelhas. E na nossa vida não é diferente. Da mesma forma que a gente está supostamente protegido ali na casa do Senhor, ali nas quatro paredes, na igreja, pode ser até uma falsa proteção, né? Porque ali também, nas quatro paredes, no templo religioso, pode entrar um ladrão, pode entrar alguém que faça mal. A gente viu até um tempo atrás o padre aí perto da igreja, onde eles estavam fazendo uma live, entrou um ladrão ali e pegou o celular, então não são as quatro paredes que vão realmente, não tiver a proteção divina, realmente de nada adiantará, a gente está trancado. Mas o mais interessante, levando em consideração as ovelhas, elas estão cuidadas sim ali no aprisco durante a noite, sendo protegidas, em lugar de descanso, mas Jesus, ele leva essas ovelhas para fora. E isso me leva até a pensar na palavra eclesia, né? Diz respeito a chamados para fora, a chamados a viver uma vida realmente de santidade, uma vida plena, mas fora das quatro paredes. Somos chamados o tempo todo a vivermos fora desse aprisco, a sairmos, a ver, a nos alimentarmos ali fora, onde tem pessoas que precisam de Cristo, onde tem pessoas que precisam de Jesus, anunciar o Evangelho. Então, isso é muito maravilhoso saber que, sim, nós somos cuidados, que Ele cuida de nossas vidas, nos protege, que ali o aprisco é como se fosse a igreja, mas o próprio Jesus leva as ovelhas para fora, passa protegendo. Isso também nos arremete aos Salmos 3, que nos diz sim, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse Senhor, esse pastor, ele nunca vai deixar nos faltar nada, não vai deixar faltar proteção, não vai faltar dinheiro. E a gente tem que entender, sim, que a gente é chamado para fora, a gente é chamado para a igreja a sair dessa tranquilidade que a gente tem ali no templo, para sermos igreja fora, para sermos igreja no trabalho, na faculdade, nos nossos relacionamentos coletivos externamente. E a gente tem vivenciado isso esse ano. Esse ano tem sido espetacular. Pessoas que nunca tinham utilizado o Skype, nunca tinham usado o WhatsApp, agora estão usando para o bem do Reino de Deus, para a expansão do Reino de Deus, através de lives, através realmente de estudos. Isso é maravilhoso, porque é uma nova metodologia de Deus. Então, a gente está sendo igreja, saindo realmente desse aprisco, sendo cuidado por Deus. E o mais interessante também é que Jesus não nos abandona, ele não nos tira do aprisco e simplesmente fala, agora vão. Não. E diferentemente de uma boiada, aonde o cavaleiro ali que está dirigindo, está introduzindo, está levando a boiada, ele fica atrás, dando chicotada, empurrando a boiada para frente. Então, Jesus, como bom pastor, o que ele faz? Ele vai na frente. Ele vai na frente e as ovelhas vão ouvindo a sua voz, vão sendo conduzidas pela voz do bom pastor. E aqui é um ponto interessante, porque imagina, é muito fácil quando alguém está atrás empurrando a gente para frente. Vai lá, meu, vai lá, meu, vai lá. A gente está sendo empurrado, assim como na boiada, os bois estão sendo empurrados. Então, eles não sabem realmente para onde eles estão indo, porque não tem ninguém na frente deles. Eles são apenas conduzidos por alguém que está atrás. No caso das ovelhas, no caso das nossas vidas, a gente deve sim prestar atenção na voz do Senhor, prestar atenção na voz de Jesus Cristo que conduz. Realmente a gente tem que prestar atenção para onde ele está nos levando, qual a voz que eu estou ouvindo. Jesus, como bom pastor, ele vai na frente. E o interessantíssimo é que as ovelhas, elas têm um toque especial, elas sabem exatamente quem é o pastor da vida delas. Podem ter milhões de vozes falando, só que
uma delas, elas vão entender, vão prestar atenção, vão saber que é o Senhor Jesus. E isso aqui eu queria até abrir um diálogo para a gente conversar, porque mediante toda essa cosmovisão da internet, da tecnologia, abriu-se várias oportunidades de vozes, aonde nós somos bombardeados o tempo todo por vozes que parecem ser de Jesus, parecem ser do alto, mas às vezes acabam nos levando a caminho de morte. A própria palavra fala isso, que existem sim palavras realmente que nos trazem, que parecem ser de bem, mas que no final são caminhos de morte. Eu não me lembro muito bem a referência, alguém tiver essa referência, até pode colocar aí para corroborar ainda mais. Mas eu gostaria que a gente fizesse um diálogo sobre isso, como nos meios de hoje, nos nossos dias, como eu posso realmente focar naquilo que é a palavra de Jesus, como eu sendo ovelha e Jesus na frente, como eu posso realmente focar naquilo que Jesus está falando, para onde eu ir e não me contaminar com as outras vozes que aparecem no meu caminho. Sei que isso é difícil, porque hoje o mundo ele é muito relativo. As pessoas dizem tudo é muito relativo, não, mas a verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente não for realmente nessa verdade, a gente acaba se iludindo com outras vozes que aparecem no meio do caminho. E naquele tempo não era diferente. Muitos pastores pastavam ali naquela região da Galileia, na região de Israel, enfim. Haviam muitos pastores. Então, era muito comum que os pastores estavam indo com o seu rebanho e de repente eles acabam se encontrando com outro rebanho, com outro pastor, e ao invés de ter somente um pastor e um rebanho, daqui a pouco tinham 10 pastores e mais ovelhas, e elas se misturavam, e de repente o pastor tinha que falar, tinha que gritar, tinha que conduzir as suas ovelhas, porque até ele, no meio de tantas ovelhas, ele não sabia de fato quem era, porque as ovelhas são parecidas, mas as ovelhas conheciam quem é esse Jesus, quem era o pastor dela. E, diferentemente das ovelhas, ou do pastor físico ali em Israel, que talvez no meio de 1000 ovelhas não conhecia quem eram suas ovelhas, de fato, porque elas eram iguais, Jesus, diferentemente disso, desse pastor, ele conhece a vida de cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, sabe o nosso telefone, endereço, sabe o nosso sanguíneo, ele sabe tudo sobre nós. Ele, no meio de uma multidão, uma população enorme que nós temos, Jesus sabe cada uma de nossas atividades, ele nos conhece, ele realmente sabe quem somos, sabe nossas dificuldades, ele sabe realmente os temores, os medos que a gente tem. Então, isso é maravilhoso, saber que esse bom pastor conhece o nosso coração. Ele sabe distinguir quem é o Adiel, quem é o Rafa, quem é o irmão Valdemar. Ele sabe entender, e não só, ele não nos conhece apenas pela questão física. Até porque, imagina, eu sou muito cabeludo, né? Agora, o seu Valdemar, por exemplo, não. Jesus não nos conhece apenas pela questão física, mas sim pela questão espiritual, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Então, eu gostaria de abrir para a gente comentar sobre isso. Qual a dificuldade que a gente tem nos dias de hoje de escutar a verdadeira voz de Jesus? Adiel, bom dia aí, meus irmãos, para todos aí. Pastor Rafael na escuta. Então, meus irmãos, para ajudar aí no debate, né, foi até um dos pontos que eu abordei na última pregação que eu fiz, né, até brinquei com a Adiel que eu estava dando um monte de spoiler, né, Adiel, para ti. Mas realmente a gente tem essa dificuldade, né, essa questão que a Adiel colocou de como que no meio de tantas vozes que a gente tem ouvido, né, de tantas pessoas que falam em nome de Deus e que até usam a Bíblia para defender as suas ideias, né, como a gente discernir no meio dessas vozes, de fato, quem está falando e sendo usado para representar a voz do nosso Supremo Pastor, que é Jesus, né?
acredito que uma coisa que pode nos ajudar nesse discernimento é que quanto mais intimidade a gente tiver com as palavras de Jesus, quanto mais íntimo, mais familiarizado eu estiver com as palavras de Jesus, que eu tenho a fonte dessas palavras, né, nas Escrituras, então, quanto mais imerso eu estiver no conhecimento das Escrituras, mais discernimento eu vou ter para saber quando alguém está abrindo a sua boca, está falando em nome de Deus, e essa pessoa, quando ela está falando realmente algo que provém de Deus, que é a voz do nosso Supremo Pastor, e quando não é. Então, quer dizer, quanto mais íntimo, então, quanto mais familiarizado eu estiver das palavras de Jesus, é como se eu estivesse mais familiarizado com a voz de Jesus, né? Então, a gente sabe que uma das principais formas que a gente tem de ouvir que Jesus quer para nós é através do que ele revelou nas Escrituras. Então, isso nos ajuda em muito a criar esse discernimento. Porque aí, mesmo quando alguém se apresentar, né, como muitos fazem, como alguém que é de Deus, que está falando em nome de Deus, que está pegando o evangelho, mas se essa pessoa está dizendo algo e eu estou familiarizado com as palavras de Jesus, eu vou poder discernir, falar, não, peraí, esse cara aí pode ser o pastor mais famoso do momento, ele pode ter o maior número de seguidores no Instagram, nas redes sociais, mas isso aí não é a voz de Jesus. Isso aí não tem nada a ver com as palavras de Jesus que eu conheço pela revelação nas Escrituras. Então, eu acredito que uma das coisas assim, fundamentais que nos ajudam a discernir no meio de tantas vozes, né, aquilo que é a voz do nosso Supremo Pastor e o que não eu realmente eu já estar familiarizado com tudo que ele disse. Então, quando alguém abrir a sua boca e dizer algo diferente, ainda que se apresente como um pastor, eu vou saber e falar, não, peraí, isso aí é aquilo que o nosso pastor Reginaldo, em muitos momentos, já disse, né? Se os irmãos verem nós pastores pregando alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus, não escutem o que a gente está dizendo. Chega para a gente, fala, ó, isso aí não... Porque, na verdade, a gente tem que ouvir a voz do Supremo Pastor, né? Então, e o ser humano é falho. Então, eu acho que isso nos ajuda bastante. É eu ter essa familiaridade com os discursos de Jesus. Isso vai me ajudar a criar esse discernimento do que é a voz do pastor e do que não é. Amém. Obrigado, Rafa. Tem mais alguém que gostaria de comentar algo? Acho que vale a pena salientar, bom dia aí a todos, eu tive uma dificuldadezinha ali no início, com a questão do som, eu não estava ouvindo direito. Aí eu entrava, saía, mas eu peguei a sua explanação, Adrião, bem dentro da linha que o pastor Rafael falou. Nesse sentido, não é difícil, né? Porque você pode ir eliminando, né? Processo eliminatório. Alguém falou alguma coisa, e isso aí está contrariando o que Jesus diz. Não, isso não é de Jesus. Agora, no nosso caso, a gente pode ser infeliz em algum tipo de declaração, a gente pode fazer alguma colocação que não seja a melhor, mas nunca contrariar o que Jesus está dizendo. Porque se isso acontecer, pode mandar internar. Pode me internar. E aí eu fiquei louco, entende? Eu estou falando alguma coisa que está na contramão de Jesus. Agora, observe o texto. Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz. Então, uma coisa que a gente tem que considerar também é que nem todo mundo que está enchendo as igrejas, de fato, é ovelha. Isso a gente tem que considerar, ué. Porque a gente tem um problema assim, muito, muito grande, que a gente, às vezes, se engana pelas aparências. Né? E nós estamos vivendo dias tão difíceis quanto a igreja primitiva viveu logo ali depois, no segundo e terceiro século,
de muitas colocações, heresias, que colocam em risco o evangelho genuíno. Quando eu digo coloca o risco, não é que o evangelho vai sucumbir, não é isso, não. É que contrariam o evangelho. Então, uma espécie de anti-evangelho. Então, eu creio que a gente tem que ter esse cuidado minucioso em priorizar. Quando você vai ler um texto bíblico, você precisa procurar nele Jesus, imediatamente. Seja qual for o texto. Se for no Antigo Testamento, você vai lá. Onde Jesus está aqui? E aí, achando Jesus, você vai achar o que ele está falando. E aí isso é alimento para a ovelha. Esse é o nosso alimento. Bem, pastor, obrigado, pastores, pela colaboração conosco. O versículo 4, ali eu vou... Odiel, Oi. eu só queria comentar um negócio, que eu penso também, né, e corrobora tudo isso que, né, lógico, que o pastor Rafael e o pastor Reginaldo falou, mas é a questão da intimidade também, né? A gente só vai saber discernir se a gente tiver intimidade. É igual quando a gente tem um amigo, né, ou então o esposo, a esposa, mãe, pai, a gente sabe discernir o que não só a questão da voz, não estou falando de timbre de voz, mas de um discurso próprio deles, de algo que alguém falou com eles e eles estão reproduzindo. Assim, não, peraí, essa fala não é sua. A gente sabe porque a gente tem intimidade. Não, mãe, eu acho que essa fala não é sua, porque a senhora, né, quando eu estou conversando com minha mãe, eu disse, não, mãe, essa fala não é sua. Isso aí a senhora ouviu em algum lugar. Eu sei que a senhora não é, né, vamos supor, né? Então, essa questão da intimidade, que vem, lógico, do estudo da palavra, conhecendo, né? Jesus está aqui para nós, aqui, ó, por meio da sua palavra. As falas de Jesus estão ali, né? O pastor Reginaldo sempre fala que aonde está a fala de Jesus, para a gente destacar na Bíblia ali, ó, passar um marca-texto fluorescente, destacando que ó, isso aqui é fala de Jesus, né? Então, assim, e igual ele falou agora, né? Procurar Jesus. Então, eu acho que tem muito a ver com intimidade. Intimidade e relacionamento. Aí, relacionamento é por meio da palavra, da oração, né? E também desses momentos que a gente tem de estudar a palavra, né? Às vezes uma pessoa fala algo e aí você, eu não tinha percebido isso, né? Uma pessoa que está estudando e te dá uma... Você viu aqui nesse texto. Então, assim, é andar junto, né? Eu estive essa semana lá na Casa da Ovelha, de novo, porque eu fui levar meu irmão mais velho, que foi a primeira vez que ele estava aqui no Sul, e ele é pastor de uma igreja lá em Betim. E ele, assim, ficou muito emocionado, né? Vendo aquela... E aí, em um momento lá, a gente conheceu um pastor, né, lá da casa, e ele tinha 1 ano, já estava 1 ano com uma cachorra lá, uma Border Collie. E ele estava em treinamento para poder ter intimidade ali com a cachorra, né? Então ele fica o tempo todo com ela, para que eles se conheçam. Então, na multidão ali de pessoas ou de vozes, ela tem que ouvir a voz dele, né? E aí ele passa o tempo todo com ela, né? Para que eles tenham ali uma conexão ali e para que ela obedeça, né, a voz dele e faça o comando lá para poder ajudar no pastoreio das ovelhas, né? Então, eu só queria acrescentar a questão da palavra da intimidade e relacionamento, né? Procede o que a Margareth está falando, mas assim, a gente tem que... Eu vou salientar um ponto aqui que eu acho que é importante dentro de tudo isso que a gente está falando. A gente tem que tomar cuidado, um cuidado muito grande, porque intimidade é uma coisa, intimismo é outra. Tem muita gente por aí que ostenta
uma intimidade, ou diz ter uma intimidade com Deus que não tem. Entende? E isso vale também para conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento das Escrituras, conhecimento dos textos bíblicos, um conhecimento histórico gigantesco, etc., mas não tem uma relação com Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nada do que nós fizermos, nenhum movimento que nós fizermos em direção a Deus, poderá nos dar o... Eu não queria usar essa palavra, mas tipo assim, nos dar o direito de ostentar alguma coisa que nós não somos. A gente tem que entender que essa relação com Deus é algo que nós precisamos, é necessidade nossa e não objeto de ostentação. Porque é muito comum, vocês vão pensar nisso aí, refletir sobre isso, é muito comum a pessoa vai lá, reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria e acha que é o bam da espiritualidade. E não é. Quando a gente acha que é alguma coisa nessa relação com Deus, nós já estamos próximos da nossa ruína. Então a gente não pode esquecer quem a gente é. Nós somos ovelha. E ovelha é um bicho frágil, ovelha é um bicho que precisa, que é dependente de um pastor. E nós dependemos o tempo todo de Jesus. Nós não podemos abrir mão dessa nossa condição. É isso que nós somos. Jesus nos chama como isso. Jesus não fala que nós somos aquelas pessoas que estão lá num grau de elevação e de como alguns costumam pregar por aí. Amém. Obrigado. Obrigado pela colaboração de todos. É muito maravilhoso saber nessa questão. Até tem um ponto que me chama muita atenção todo esse texto, que as ovelhas elas não seguiam o pastor por medo. Então, não é uma questão que era imposta pelo pastor, era obrigação, não. O pastor não maltratava as ovelhas, ele cuidava, prezava realmente pela vida, pelo cuidado. Então, aquela mentalidade que muitos têm, né? Deus é um Deus carrasco, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus justo, sim. Ele é justo e faz sua justiça. Mas a justiça não é punição. A sua justiça realmente é amor também. Mas é muito interessante que as ovelhas não seguiam por medo. Né? Então, eu não sigo Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Porque eu tenho medo realmente de sofrer uma penalidade. Não, eu sigo a Jesus porque eu entendo que ele é o meu pastor, que ele me ama, que ele sabe qual é o melhor caminho, que ele sabe realmente o que eu devo fazer. Então, assim, quando eu mudo esse conceito na minha cabeça, é muito mais... Eu começo a... Eu tenho mas ele me amou primeiro. Então, Jesus, a gente segue amor. Porque a gente entende que Jesus já pagou um alto preço de vidas, e isso é amor. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Se o que Jesus fez lá na cruz, no Calvário, em nosso favor, não for amor, então esquece a Bíblia toda, esquece, não faz sentido. Se aquilo não for amor de fato, então o que a gente está fazendo é só um mar de rosas, é só uma ilusão. Porque se a gente não entender que Jesus realmente nos ama e por nos amar tanto, entregou sua vida em nosso pecado, e agora vai adiante das nossas vidas e nos guiando, se eu não segui-lo por amor, não adianta eu ficar. Eu tenho que entender, sim, que eu sigo a ele por amor também, não é por medo, não é por medo de uma punição, mas é por entendimento que ele tem o melhor para mim, que ele é o meu salvador, que ele é a salvação. Em versículo 5, fala exatamente isso que todos nós conversamos agora, que fala, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é maravilhoso, porque assim, a gente está falando de que as ovelhas ouvem, como o pastor disse, enfatizou, eles ouvem a voz de Jesus, eles conseguem discernir
quem está falando, a maneira que a pessoa está falando, isso sim é relacionamento, tá? A forma que Jesus está falando, e assim as ovelhas começam a seguir esse pastor, porque sabem que o pastor delas, por mais que seja 10, 20, 30, 40 metros, vai ser o pastor delas, porque elas ouviram, de tanto ouvir Jesus falando, de tanto ouvir o pastor falando, ele sabe exatamente como é a maneira que esse pastor fala, a maneira doce ou a maneira mais grossa, a maneira, o timbre da voz. As ovelhas entendem. Isso é da mesma forma nós também. Quanto mais intimidade, quanto mais leitura da palavra, mais discernimento a gente vai tendo realmente dessas vozes que aparecem no caminho, vai conseguir entender o que é de Deus e o que não é. Então, aqui no capítulo 5, a gente vê que as ovelhas, de modo nenhum, seguiam os estranhos. Pelo contrário, elas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E interessante que é isso, porque hoje, até não é. Eu nem queria comentar sobre isso, mas não tem como fugir disso. Há uns tempos atrás, um pastor nosso, né, e nós, como batistas, a gente é tão orgulhoso dessa questão. Eu sou batista, eu sou alguém que lê muita palavra de Deus, que tem o EBD, eu sou até assim, a gente tem isso, bate muito no peito quando fala de outras coisas, tem esse orgulho, pode se dizer assim, dessa questão. Nós batistas, a gente escuta a palavra, a gente é muito assim, muito fervoroso na questão do estudo da palavra. Então, a gente tem muito esse apego, mas muitas vezes a gente acaba desnorteando de alguns fundamentos. E um pastor nosso, há um tempos atrás, lá em São Paulo, ele, em rede nacional, também acabou desvirtuando de alguns conceitos para nós, são bases, são sólidas. Então, assim, e nesse meio todo, imagina, é uma igreja grande, uma igreja muito conceituada, como que fica a cabeça das ovelhas, no caso? Das ovelhas que esse pastor guia. Porque ele é um pastor que sempre fez vários livros, é um pastor conceituado, mas se eu não tiver realmente essa firmeza na palavra de Deus e não no homem, eu me perco. Então, já diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Então, se eu colocar minha esperança no pastor Reginaldo, no pastor Eliezer, no pastor Rafael, eles estão passivos de também, em algum momento, já na bola, eu sou passivo de cada um de nós. Mas se as pessoas que nos seguem, que são nossos discípulos, elas se basearem naquilo que eu falo e não naquilo que eu mostro na palavra, isso é muito fácil as pessoas se perderem. Eu me perder por colocar minha ênfase no ser humano, no homem. Então, foi o que aconteceu. Eu penso naquela igreja como todo, o Brasil todo, vários pastores se manifestaram a respeito disso que aconteceu, porque ele, nacional, falou coisas duras e coisas que desvirtuam muito dos nossos princípios e valores batistas, cristãos. Mas eu imagino aquele irmãozinho lá daquela igreja que não tinha uma base muito sólida, que estava começando na igreja, como que fica a cabeça dele? Então, assim, um cuidado. E Deus alerta, Jesus alerta sobre essas pessoas que realmente vêm para desvirtuar. Então, esses são os salteadores que Jesus está falando aqui, que a gente tem que ter cuidado. Então, de saber discernir quem que eu devo seguir, qual é a voz que eu devo seguir, e que quando essa pessoa que eu estou seguindo, ela falar algo realmente que não condiz com a Bíblia, eu voltar para a Bíblia, não, peraí, mas aqui Jesus não está falando isso. Jesus não fala isso. Então, eu tenho esse discernimento de, tá, peraí, meu amigo, muito obrigado pelo que tu disse, mas não concordo contigo. Jesus não fala isso no texto, não fala isso na palavra. Jesus, ele não é uma das verdades, ele é a verdade, é a única verdade, ele é o único caminho, não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Então, até eu me lembro que lá na Argentina, quando eu morava lá, teve um cantor muito, muito importante, reconhecido mundialmente, que ele, numa reunião com várias outras religiões, ele querendo fazer o politicamente correto, ele falou que ele já conhecia o caminho para chegar ao céu, que era Jesus, mas através daquela reunião ele estava conhecendo outros caminhos para a salvação. E ele fez um vídeo em relação a isso, e eu me lembro que na época, para mim,
choque, porque ele era um cantor cristão, e para mim aquilo foi muito forte assim para mim. Como assim? Só existe um caminho, só existe Jesus como único caminho a chegar à salvação, à vida plena, à salvação, à vida eterna. Como assim ele vai estar conhecendo outros caminhos para essa vida? Não existe. Então, a gente tem que ter esse discernimento realmente de buscar na palavra aquilo que é verdade. Porque Jesus é imutável, a sua palavra é imutável, ela não muda, ela não se adapta às renovações tecnológicas, à nossa cultura, à nossa maneira de pensar. Não, ele é totalmente imutável. A Bíblia ela não perdeu o seu valor histórico, ela não perdeu a sua essência, porque hoje a gente tem outras tecnologias, porque hoje a gente tem outras maneiras de pensar. Não, Jesus continua sendo Deus, a Bíblia continua sendo imutável, ela não muda. Então, assim, porque a gente tem essa tendência, como o mundo ele é muito dinâmico, como as coisas elas são dinâmicas, então a gente tende a aquilo que era ruim antes, aquilo que era pecado antes, hoje não é mais tanto. Hoje eu tenho que me adaptar à nova realidade. Eu tenho que me adaptando às situações que vão acontecendo, porque eu não quero machucar o outro. Não, peraí. Pecado é pecado, ponto, acabou. Então, assim, muitas vezes a gente tem esse pensamento politicamente correto que nós crentes acabamos caindo muitas vezes nesse erro para não machucar alguém do nosso trabalho, do nosso relacionamento, que a gente tenta se adaptar a uma nova realidade, fazendo com que aquele pecado não seja tão pecado, não seja tão ruim assim. Não, peraí, vamos pensar de uma maneira diferente. Não, esse pecado agora não é mais tanto, sabe? Porque as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, as mentalidades estão mudando. Ah, mas espera aí. Jesus, desde aquele tempo, ele já vem tratando o pecado como pecado. Então, hoje em dia, eu penso que é muito mais difícil, sim, a gente ter uma postura mais firme com relação à palavra de Deus, porque várias situações acontecem no nosso caminho. E muitas vezes, se a gente tomar uma postura mais firme, mais forte, essa postura acaba nos afastando de algumas pessoas que a gente tem relacionamento, de algumas pessoas que têm um convívio conosco, porque vão começar a nos rotular como tá, mas esse cara ele tem umas mentalidades muito fortes, ele é meio estranho, ele não concorda com nada, para ele tudo é errado. Não, peraí. Se a gente tiver essa firmeza na palavra de Deus e convicção, assim como as ovelhas, vai estranhos, esses estranhos profetas. Então, muito claro, Diel. As ovelhas, elas fogem do estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, não conhecer a voz dos estranhos não é simplesmente não conhecer a voz dos estranhos, é conhecer profundamente a voz de Jesus. Se eu conheço a voz de Jesus, se eu conheço a voz de quem é o meu pastor, eu não vou conhecer a voz do estranho. Eu não vou reconhecer a voz do estranho como verdade, porque eu conheço a verdade. Então, Diel, já bem claro em relação a tudo isso. Diel, deixa eu resgatar um ponto que você colocou aí, quando você mencionou lá o pastor lá, famoso. Olha só, estão me ouvindo bem? Não? Sim. O conceito tem que mudar. Tá? Eu bato nessa tecla já há muito tempo, dessa desmitificação do pastor, dos líderes, e eu penso que um dos entraves para o povo ver Jesus é a liderança que tem. O que está aprendendo? O que está sendo pregado? E você mencionou isso aí, é muito comum a gente falar, e a gente fala de maneira automática, assim, o meu discípulo. Não, nós não temos discípulo nenhum. Os discípulos são de Jesus. A gente tem que ter o dever moral e espiritual de formar discípulos de Jesus, e não nossos.
Eu sou muito feliz e tenho assim muita gratidão de pastorear a igreja que eu pastoreio, entende? As ovelhas que eu pastoreio, mas elas não são minhas. Nunca foram. Elas não carregam a marca do meu nome, elas carregam a marca de Cristo. Entende? Então isso tem que mudar, porque aí vem aquela questão da ostentação também. Ah, eu fiz tantos discípulos. Ah, os meus discípulos. Meu discípulo, coisa nenhuma. Eles têm que ser formados em Cristo. E se eu estou ensinando para alguém ou ajudando alguém na compreensão de Jesus e eu não estou fazendo isso de maneira correta, eu não estou ajudando aquela pessoa a se tornar um discípulo de Jesus. Entende? Então, isso aí é muito importante. Se nós compreendermos isso e mudarmos essa mentalidade e trabalharmos levando as pessoas a Jesus como facilitadores, Jesus discipula elas. Jesus ensina para elas o que elas precisam. Agora, quanto à questão do conhecimento bíblico, não existe revelação de Deus sem Jesus. E não existe compreensão de Jesus sem a ação do Espírito. É muito simples. Então, se a pessoa olha para a Bíblia e quer ter uma revelação de Deus que não passe por Jesus, ela vai ler o livro como um outro livro qualquer. Tem duas coisas que precisam revelar o Pai. Uma é o Cristo, o Filho. E a outra é que você só pode ter o Cristo se você é convencido pelo Espírito. Então, olha como é que a sintonia entre eles aí. Agora, nós que estudamos, gostamos de estudar a palavra, queremos mais de Jesus, somos discípulos de Jesus, nós precisamos levar as pessoas a serem discípulos de Jesus. Porque aí não vai ter erro, é feijão sem bicho. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, isso mesmo. A gente tira o peso de nós, né? Não, eu tenho que realmente fazer o discípulo de Jesus. Eu estou conduzindo essa pessoa ao caráter de Cristo e não ao meu caráter. Não sei se mais alguém tem algum comentário, gostaria de colaborar. Até porque, viu, Adiel? E irmãos queridos, até porque não é que a gente tem problema de caráter, mas nós temos problemas de alma que a gente está resolvendo na medida que a gente anda com Jesus. Por isso que é muito importante o seguinte: quando você não estiver bem, fecha a boca, porque a sua alma pode falar mais alto do que Jesus para alguém, e aí ao invés de facilitar a vida da pessoa, você está atrapalhando a vida dela. Então a gente tem que ter esse cuidado, deixar claro para as pessoas quem nós somos, mas estarmos cientes da responsabilidade que nós temos de conduzir as pessoas a Jesus, de colocá-las frente a frente com Jesus. Você sabe uma coisa que me incomoda muito, e eu acho que frustra muito a gente, porque, em grande medida, por muito tempo, a gente achou que, de alguma maneira, nós fazíamos alguma coisa. Mas, olha, nós não convencemos ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus e deixar lá. E crer que Jesus é suficiente para fazer o que precisa fazer, tanto na vida delas quanto na nossa própria vida. Aí nós caminhamos como iguais. Nós somos iguais. Temos funções diferentes no corpo, Paulo vai dizer isso, mas nós somos iguais. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Amém. O pastor, agora gostaria de ler um versículo, porque é um versículo assim, até em relação a isso que a gente, o último diálogo que a gente está tendo, que é o que quando Paulo fala ali no capítulo 11, versículo 1, né?
sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa, diria, audácia de Paulo, mas Paulo era alguém de intimidade com Cristo, com Deus, mas ao ponto dele falar, meu amigo, seja meu imitador, olha para a minha vida, como eu caminho com Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Então, assim, isso é muito forte, é uma responsabilidade enorme, essa declaração de Paulo, né? Porque realmente ele falar, chegar a um ponto e falar, olha para a minha vida, tu quer conhecer quem é Cristo, olha para a minha vida, porque eu sou imitador de Cristo. Isso realmente deve ser um propósito de cada cristão, né? Ter essa total convicção que aquilo que eu estou fazendo é o reflexo da vida de Cristo. Então, não sei se algum dos pastores gostaria de comentar sobre esse versículo específico, quando Paulo fala, né, sobre as pessoas olharem para ele como ele era um imitador de Cristo e ele tinha convicção e plena certeza daquilo que ele fazia, estava condizendo com a vida de Cristo. Ele pede para as pessoas direcionarem para ele, porque era alguém que as pessoas viam. Jesus já tinha morrido. Então, assim, o norte que eles tinham era a vida de Paulo, né? Então, gostaria, não sei, já que a gente chegou nesse diálogo, assim, gostaria que algum dos pastores, se pudesse, ou algum outro irmão, comentasse sobre esse versículo que, com certeza, corrobora muito com o que nós estamos conversando. Nós estamos num processo de santificação. Eu poderia dizer o seguinte, eu não diria como Paulo, mas eu diria de uma outra maneira. Eu diria assim, seja meu imitador naquilo que eu sou de Cristo. Quando você olhar para mim e ver alguma coisa que não é de Jesus, não imite. Entende? Por exemplo, eu torço para o Atlético. Não me imita, não. Entendeu? Não me imita, não, porque isso aí não tem nada a ver com Jesus. Entende? Então, eu poderia, não quer dizer, eu não quero mudar a fala de Paulo, não, jamais, não. Mas quando Paulo, por exemplo, era infeliz em alguma colocação, porque como nós humanos ele era também, certamente aquilo não servia como exemplo para as pessoas. Então, o que ele está querendo enfatizar é que na medida em que ele aprende de Jesus, aquilo que é de Jesus, que está forte na vida dele, as pessoas devem imitar. Aquilo que não é, não imita. Sim. Só imita o que você vê de Jesus em mim. Obrigado, pastor. Mais alguém gostaria de comentar sobre esse versículo que está exatamente ligado ao nosso, essa questão do seguir, né, a Cristo, ser ovelha de Cristo? Eu também entendo, como o pastor Reginaldo acabou de colocar, que nós temos que imitar, e até essa fala de Paulo aí, ele diz, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, no momento que ele não está imitando Cristo, obviamente, nós não temos que imitar. E outra coisa que eu lembro também das falas de Paulo, é que em algumas oportunidades ele diz, falo como homem. Então, ali eu creio que ele está também colocando e expondo essa diferença que existe, né? Quando ele falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e em outras oportunidades ele diz, eu falo como homem, então agora eu estou falando por mim. Claro que Paulo não falava bobagem, não falava coisas que não edificavam, mas então eu acredito que justamente para deixar essa diferença, né? Olha, quando eu imito a Cristo, pode me imitar. Agora eu também sou homem, eu também sou falho, sou sujeito a erros. Tá bem, meu irmão? Obrigado, Rogério. Ô, Gel, me permite só mais uma parte aqui. Gel? Oi, pode falar. Não, é só que assim, como você tocou, eu não quero assim polemizar demais essa questão da fala desse pastor, que eu respeito ele muito e assim, sempre foi uma das minhas referências, né? Mas só para a gente, nesse ponto de que assim,
nós, enquanto pastores, né, enquanto professores de escola bíblica, nós podemos falhar, né, como disse o pastor Reginaldo, podemos até em algum momento nos equivocar em alguma fala. Agora, é claro que também a gente não pode crucificar as pessoas, né, por conta de um equívoco. Então, assim, essa fala desse pastor, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso, né, que foi uma grande, uma frase, grande polêmica dele, quando ele disse que a gente tem que atualizar a Bíblia, e eu discordo, assim, veementemente que a gente tem que atualizar a Bíblia. A gente pode contextualizar a Bíblia, agora atualizar da forma como ele colocou, eu não concordo mesmo. Agora, isso não significa que eu vou agora jogar na fogueira todos os livros que eu tenho dele, que eu vou, né, assim, desconsiderar a lucidez que ele tem, né, que eu vou, assim, apagar, digamos assim, todas as vezes em que eu ouvi e que eu entendi que aquilo era a voz de Jesus. Agora, é isso que a gente tem falado. Quando a gente vai ganhando um discernimento, a pessoa pode ser a pessoa mais qualificada. Tanto é que deu tanta polêmica a fala dele, né? Porque, assim, pelo menos para mim, alguns pontos da fala dele não eram a voz do meu pastor, do meu supremo pastor. Para mim não é. Pode ser que talvez para alguns foi, mas para mim não foi. Agora, é claro que também isso não faz com que eu desconsidere tudo que ele já escreveu, tudo que ele já disse, e agora diga, não, esse cara agora, né, vamos cortar da... É claro que depois dessa fala dele, eu vou escutá-lo agora com mais cuidado e com filtro, né? Porque, para mim, algumas questões eu não concordo mais. Mas isso também não significa que a gente vai crucificar as pessoas por conta disso, porque realmente a gente pode se equivocar. Isso é do ser humano. Eu, numa pregação, talvez, possa ter alguma fala infeliz. E aí, nessa hora, né, as minhas ovelhas, quer dizer, que não são minhas, as ovelhas que estão sobre a nossa responsabilidade, elas têm a liberdade de chegar para o pastor e dizer, olha, acho que isso aí está meio equivocado, né? Então, só pontuar essa questão também. Obrigado, Rafa. Só uma pergunta, um esclarecimento. Eu tenho até que horas para... Até que horas vai ver? Às 11h15 ou 11h20? 11h30. 11... Tá. Perfeito. Então, obrigado, pastor Elisô. Mudando para o segundo ponto, ele fala provedor de suas ovelhas, que está do versículo 7 ao 18, 7 ao 10, perdão. E vou estar lendo os versículos aqui, bem brevemente. Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, está salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aqui no segundo ponto aqui da lição, que fala sobre o provedor de suas ovelhas, o primeiro ponto é a porta de acesso à vida. Jesus, o próprio Jesus fala que ele é a única porta, como pastor, né? Em verdade, diz que eu sou a porta das ovelhas. Se a gente levar esse mesmo versículo, fazer uma ligação com o versículo de João 14,6, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a mesma ênfase. Jesus, sendo o pastor, ele deixa claro que a única maneira de chegar realmente àquele aprisco, ali se falando do curral das ovelhas, é através da porta, é através de Jesus Cristo, é através dele. Ele é o único acesso ao Pai. Ele é a única maneira de nós chegarmos a essa vida plena, essa vida realmente de certeza de salvação, essa vida que nos traz a paz, que nos arremete a uma eternidade com Cristo, a uma vida realmente maravilhosa. E ele deixa bem claro também que antes dele vieram alguns salteadores, alguns ladrões, alguns falsos profetas. Isso a gente vê em toda a história bíblica, a gente vê muito isso. Muitas pessoas
que se diziam profetas, se diziam de Cristo, realmente acabavam falando heresias, acabavam desvirtuando no meio do caminho. E já que a gente está falando de ovelha, de pastor, essas pessoas são aquelas pessoas que vêm como lobo, e assim como a própria palavra de Deus fala, né, que o leão vem, o diabo é como um leão rugindo, sempre buscando devorar, ele sempre está ao nosso redor. Agora imagina uma ovelha, de repente chega um leão ali perto, se o pastor não estiver presente para cuidar, para dirigir, para levar para o curral novamente, essas ovelhas estarão ao léu, assim, estarão realmente desprotegidas. E muitas vezes esse versículo, quando eu leio, quando fala que o diabo é como um leão, me deixa meio perplexo, me deixa um pouco até temeroso, que às vezes a gente esquece, a gente só lembra que Deus cuida de nós, que Deus realmente nos protege, Deus nos abençoa, Ele está ali para nos guiar, para nos proteger, para cuidar de nossas vidas, mas a gente esquece profundamente que Satanás é real também. Que Satanás vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Ele vem para realmente nos massacrar. Ele quer nos destruir. É isso que ele quer fazer. Ele não pode tocar na nossa alma, mas ele pode sim tocar na nossa vida, na nossa saúde. Foi o que aconteceu com Jó. Então, assim, a gente esquece, a gente só tem em mente que Deus é real. Ok, eu vou ter uma vida, eu fui salvo, eu tenho uma vida plena com Cristo. Ok, maravilha, mas a gente esquece que Satanás estaria ao nosso redor, realmente querendo sempre puxar o nosso tapete para que a gente caia, para que a gente sofra, para que a gente fique amargurado. Então, esse cuidado a gente tem que ter, saber realmente quem é o meu pastor, quem é o meu cuidador, quem é o meu auxiliador ali, aquele que vem me proteger, aquele que está cuidando da minha vida, mas eu também ter em mente que realmente tem alguém muito, muito poderoso também que quer fazer o mal. Não é uma briga, não é um cabo de guerra, porque aqui eu não estou medindo quem é mais poderoso, se é Deus, se é Satanás, não. A gente sabe que o final de Satanás já está ali, já está descrito na Bíblia, que ele vai realmente ser destruído. Ele sabe, a gente entende isso. Mas a gente tem que entender também que ele está preocupado assim, em nos ferir, em nos machucar. Não, já digo novamente, não em tocar na nossa alma, não em nos tirar a salvação, porque isso ninguém pode tirar. Uma vez salvo, sempre salvo, eternamente. Amém. Então, isso tem que ficar bem claro nos nossos corações, que nós somos salvos, sim, em Cristo, e uma vez salvo, jamais perderemos a salvação. Mas a gente tem que entender, sim, que ao redor por isso tem saltadores, tem leões, tem mais ferozes que querem realmente nos prejudicar. É interessante que aqui no versículo 7, 8 e 9, no 9 ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, aquele que entrar pela porta, aquele que entrar por Jesus Cristo, esse será salvo. Isso é uma certeza que tem que realmente regozijar o nosso coração, regozijar a nossa alma. Jesus nos dá salvação, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Ele é vida, Ele é luz, Ele é salvação, Ele é a ponte, Ele é tudo. Ele é tudo que nós necessitamos. Ele não só realmente está ali na frente, a gente, como ovelha, está ouvindo a voz dele, está indo no caminho que ele está direcionando, mas ele também nos provê as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Ele provê tudo que nós necessitamos. Ele é tudo em nós. Ele faz tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. Ele foi se entregar por meio realmente do seu sangue, por meio daquela morte sofrida em nosso favor. Então, quando eu entendo profundamente que ele é a única porta, eu creio, eu entendo isso de fato, eu tenho que repassar isso para as pessoas também. Eu tenho que ter essa convicção e falar para as pessoas que estão ao meu redor que a única maneira realmente de ter uma vida de satisfação plena, vida eterna, de salvação, uma vida, uma eternidade, não é através de filosofias boas, de autoconhecimento, de
qual a palavra mesmo, enfim, fugiu a palavra agora, mas não é aquela sensação de bem-estar, eu estou bem comigo mesmo, eu sou forte, eu sou poderoso, que é o conceito de coachings, né? Os coachings falam muito sobre isso. Não, que hoje tu tem que acordar, vai na frente do espelho e fala, você é poderoso, você pode, você vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você nasceu para vencer, você nasceu para reinar, você nasceu para ser líder. Não é isso. Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu realmente, nós nascemos para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Seja na alegria, na dificuldade, nossa vida tem que ser uma glorificação eterna da glória de Deus. Nossas ações têm que ser ações diárias da glorificação de Deus. Então, nós somos o que somos porque Cristo é em nós. Nós não somos porque temos algo para dar em troca. Nós somos pecadores. A palavra de Deus em Isaías fala que nós éramos como trapos de imundícia. Nós todos andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Só que agora a gente tem um pastor, o supremo pastor, pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Então agora a gente sabe para onde vai, sabe quem tem que seguir, sabe quem são os perigos da nossa alma, mas sabe que Deus nos protege desses perigos também. E a gente entende que o único caminho para se chegar à vida é através de Cristo. Então, no versículo 10, e é um versículo que a gente usa muito quando está evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, usa esse versículo: ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só que forte. Quando a gente está falando de Jesus para alguém, geralmente usa esse versículo como forma de realmente causar um impacto naquela que está escutando. Eu já fiz isso, né? Muitas vezes até acreditando que esse versículo vai ser um impacto, é ele que vai fazer a pessoa reconhecer por medo, por exemplo, eu não quero morrer, eu não quero ficar destruído, eu não quero realmente perder isso, essa alegria. Muitas vezes a gente vai para aquele evangelismo meio terrorista, né? Olha, tu tem que aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Então, tua vida vai ser um bagaço, assim. E realmente a gente sabe que é. A gente sabe que, sim, uma pessoa sem Cristo, ele vai para o inferno. Ele não tem salvação. Porque a salvação é única e exclusivamente dada por Cristo. Mas, muitas vezes, a gente tem esse conceito e essa explanação meio que, olha, faz isso, tu tem que aceitar Jesus, senão realmente tu vai para o inferno. O pecado da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, é ele que faz a obra. A gente tem que falar assim, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, é a maneira que eu falo, não é a maneira eloquente que eu falo, a forma feroz, a forma mais brava, mais forte. Não é isso que vai salvar alguém. Eu tenho que pregar tempo e fora de tempo o evangelho, mas quem faz a obra é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, é maravilhoso saber que sim, nós teremos uma vida abundante em Jesus Cristo. O ladrão, que é o Satanás, que é o inimigo mortal das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o versículo não acaba por aí, fala: mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E essa vida em abundância não é na eternidade, é uma vida plena aqui. É uma vida plena aqui na Terra também. É uma vida assim plena na eternidade que a gente vai viver. Mas Deus quer que a gente faça. Quando o pastor tira as ovelhas do aprisco para fora, o pastor está levando essas ovelhas para comer, para pegar passagem, para pegar um sol, para caminhar, fazer um exercício, para conhecer outras pastagens. E é isso que Deus quer que a gente viva aqui, enquanto nesta terra quer que a gente tenha uma vida plena de alegria, de satisfação, de relacionamento, mas Ele quer que a gente seja feliz, que a gente seja próspero no trabalho, próspero também financeiramente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Deus quer realmente que nós sejamos plenos em todas as áreas, e não só uma vida eterna.
a gente é salvo em Cristo Jesus, mas enquanto estivermos aqui, essas ações que Deus faz em nós aqui, enquanto ainda estivermos nesse mundo, através dessas ações, através do que as pessoas veem em nós, do que Deus está fazendo através da nossa vida, nós somos testemunhas desse Deus maravilhoso. Através das nossas ações, as pessoas olham para as nossas vidas e veem que eu estou tendo uma vida plena, eu estou tendo uma vida abundante, e eles começam a perguntar para nós, Adiel, mas por que tu é assim? Por que tu é feliz? Por que tu se diverte tanto sem precisar beber, sem precisar isso, aquilo? Como tu é feliz no teu trabalho? Como tu acorda cedo? Como tu vai trabalhar? Nossa, por que tu tem uma vida diferente? E não é uma luz, tá? E é muito comum as pessoas falarem, nossa, essa pessoa tem uma luz diferente. Não, ó. A gente até pode concordar, sim, com a luz, é a luz de Cristo. Mas não é a luz que o mundo diz. O mundo diz, a áurea dessa pessoa é boa, a áurea dessa pessoa é diferente. Não, não é a áurea, peraí. O próprio Espírito Santo. O que o Espírito Santo vem cá que eu vou conversar contigo, tem que entender mais quem é Jesus. Então, realmente é entender que nós, como cristãos, como ovelhas desse bom pastor, viver uma vida plena, Deus quer isso de nós. E a gente vai viver uma vida plena a partir do momento que eu entendo quem é Jesus Cristo, como meu bom pastor, eu ouço a sua voz, eu fujo das vozes estranhas e eu entendo que Jesus é aquele que eu tenho que seguir eternamente de olhos fechados, só ouvindo a sua voz, que eu vou ter uma vida plena. Ô, Adiel, Oi. você falou esse negócio da luz aí, eu me lembrei. Realmente isso é muito comum, né? A pessoa, sei lá, faz alguma coisa especial, o outro vira e fala que, nossa, eu vi em você uma luz e tal. A gente podia aproveitar essas oportunidades, como você disse, tipo Paulo no Areópago, né? Eu vi aqui um altar a um Deus desconhecido, esse que vocês colocaram que não conhece, eu conheço bem. Então, nós poderíamos muito bem aproveitar a oportunidade para dizer para as pessoas o seguinte: olha, não é que eu não tenho a luz me tem. Porque, na verdade, a luz não é energia, a luz é uma pessoa. E ela é Jesus. Ele me tem. Não é? Eu sou propriedade dele. Então, o que você está vendo aí é Jesus. Você não tá vendo nenhuma outra coisa a não ser ele. É uma pessoa, não é uma energia. Amém, pastor. Obrigado. Isso mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso realmente ter a oportunidade, né, de ser essa luz de Jesus, brilhando o tempo todo. E mesmo que ofuscada pelo pecado, muitas vezes, quem brilha é Jesus Cristo. Ele que tem que brilhar, ele que tem que ser exaltado em nós, através de nós. E já fazendo uma propaganda, tá, para todos hoje a gente vai ter a oportunidade de expressar essa luz de Jesus através da cantata de Natal, né? Então é uma maneira, apesar desse ano, para muitos, com certeza podem falar o que eu tenho para agradecer. Foi um ano sombrio, foi um ano isso, aqui. E a gente tem muito que agradecer. O fato da gente estar vivo, ter saúde, o fato da gente realmente estar respirando é a graça de Deus. Essa é a luz de Deus. Então, isso é graça. Graça sobre graça. O tempo todo é graça de Deus em nós e através de nós. É isso que a gente tem que realmente acontecer o tempo todo, glorificando o nome de Cristo o tempo todo, porque a gente tem muito que agradecer. Não pode cair na mesmice de agradecer aquilo que Deus nos dá materialmente. Daquilo, a oportunidade da gente viver um dia a mais, todo dia, isso é graça de Deus. Isso é a luz de Cristo resplandecendo. Então, vou concluindo, vou terminando, porque está batendo 11h30, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu só quero fazer um comentário em cima desse convite, só para dizer o seguinte. Eu gostaria muito que vocês, eu sei que muitos já têm orado por isso, porque que vocês continuem orando por esse tempo que nós vamos ter hoje à noite, porque eu estou crendo, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que nós não tivemos ainda, como igreja, a oportunidade que nós vamos ter hoje à noite, o alcance que nós vamos ter hoje à noite. Parece paradoxal,
porque a igreja vai estar vazia, né? Só com o pessoal que vai ministrar e com os visitantes convidados lá do hospital. Mas olha que coisa interessante. Eu creio que nós teremos um alcance muito mais abrangente do que se a igreja tivesse cheia, lotada. Até porque nós vamos alcançar pessoas, muitas delas não estariam dentro da igreja, num primeiro momento. Então, eu queria que vocês orassem muito por isso, mesmo agora, separassem um tempo à tarde, enfim, à noite também, estivessem intercedendo para Deus colocar as palavras certas na minha boca, em cada canção, que as canções realmente abram caminho, né, nos corações, levem as pessoas a agradecer a Deus, levem as pessoas a refletir sobre o Senhor. E sobre essa questão das coisas boas e das coisas ruins, eu gosto de dizer o seguinte: se você viu alguma coisa boa em mim, foi Jesus. Se você viu alguma coisa ruim, má, fui eu mesmo. Amém, pastora. Muito obrigado, pessoal, então, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Muito obrigado pelo tempo. Todos tenham um domingo abençoado. Para muitos, né? Hoje talvez é um almoço já pré-natal, corações, até porque algumas pessoas vão viajar. Boa viagem para todos que vão viajar, vão ficar férias. Eu provavelmente já vou. E desejo a todos um Natal. Deus abençoe e desfrutem um tempo com a família.